mas vence o mal com o bem. Carta de Paulo para Romanos 12, 21. Comentários do Espírito Emmanuel no livro Ceifa de Luz, na psicografia de Chico Xavier. Ante as questões de vivência no cotidiano, as atribulações diárias, os desafios, as provas e expiações, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que nos apuram as faculdades no campo da vida. Emmanuel inicia a reflexão colocando um ser, ou seja, existem aqueles que, diante dos desafios, das provas, das expiações, tendo fé em Deus e na imortalidade do espírito mortal, deixam de ter alterações, e sim para não. Creem e deixam de crer. Existem aqueles que conseguem, existem aqueles que não conseguem. E Emmanuel inicia falando que se você é um dos que consegue, auxilie com caridade, pensa compadecidamente nos irmãos alterados, ou seja, que tinham fé e perderam a fé. Emmanuel é muito lógico em escrever assim, pois se a pessoa está lendo o livro, provavelmente é porque ainda tem fé. Uma pessoa sem fé, que tinha fé e deixou de ter a fé, abandona Deus, a oração, as instituições religiosas, os livros nobres, estariam ocupados de outro modo. Então, de modo geral, quem estiver lendo o livro está naquele grupo que passa pelas provas, pelos desafios, as desilusões, dificuldades financeiras, perda de entes queridos, desafetos familiares, mas continua com a fé constante e não em alteração. Então Emmanuel nos diz para termos compaixão, misericórdia para aqueles que alteraram o seu estado da fé e se encontram na indiferença ou na negação. Duas maneiras de se afastar de Deus. São companheiros em graves transformações na vida íntima e realiza reflexões e possibilidades que justifiquem esta alteração na fé. Crises e tribulações no instituto doméstico, guerra dentro do lar, sugestões deprimentes, os vampiros do vício, deserção de pessoas queridas, as grandes desilusões com aqueles que amamos, enfermidade, doenças sem cura, cansaço, tédio da vida, aqueles que buscavam compensações materiais e remunerações afetivas no contato com os espíritos, com a sua fé, e não receberam, porque buscaram o que não deviam. Não lhes agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Vejamos como é delicado a colocação de Emmanuel. Não agravar o problema de quem perdeu a fé. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários. Ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos nós, e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. A questão da fé é importantíssima na nossa vida. Existem pessoas que
e de modo raro, que chegam no atendimento fraterno e abrem o coração, dizendo: eu não acredito em Deus. Já passei por algumas dessas circunstâncias. Mas eu sempre me lembro que Chico Xavier também passou por isso. E quando aconteceu isso, Chico Xavier disse para a pessoa: não tem problema não, meu filho. Você não acredita em Deus, mas Deus acredita em você. Isso que é importante. Porque a criatura é limitada, imperfeita, ignorante, está evoluindo com erros e acertos. Então, diante de um erro, haverá, na lei de causa e efeito, o sofrimento. O sofrimento lhe mostrará um novo cenário, a dor, até que a criatura compreenda, então, a presença do Criador e seu infinito amor. O contrário é que seria uma questão delicada. E se Deus não acreditasse em nós? Se Deus diz: não, essa criatura que eu fiz saiu com defeito, né? Que nem as montadoras de automóvel, precisa fazer um recall, né? Imagina se Deus nos cria para a perfeição, nos dá o livre-arbítrio, nos proporciona as experiências para evoluirmos, e de repente a criatura consegue resistir à dor, de tal maneira que não há sofrimento que é indireito. E Deus olha: nossa, não dá mais, esse vai ser eternamente mal. Isso que seria uma circunstância complicada, seria eternamente sofredor. Porém, não é a verdade. Todos somos criados com a perfeição absoluta do Criador, sem defeito, sem necessidade de recall. E no nosso caminho evolutivo, mesmo não acreditando em Deus, Deus acredita em nós. E trabalha continuamente para que a nossa inteligência e o nosso sentimento se desenvolva e compreenda a realidade, como estamos interpretando errado o cenário que nos cerca, sem entender a justiça, a bondade, a misericórdia e o amor. E Chico Xavier vai até mais longe. Ele diz que é o pior que pode acontecer. O que é o pior que pode acontecer para você? Pensa assim: o que é o pior que pode acontecer para mim? Perder a saúde, o dinheiro, morrer agora, morrer meu filho. O que é o pior? Chico Xavier diz que não existe nada pior do que perder a fé e continuar vivendo. Nada pior no mundo do que estar sem fé, continuar existindo, vivendo como homem, como espírito. Está completamente fora da possibilidade de caminhar para a felicidade, se destinando a um sofrimento enorme, um sofrimento gigantesco, para lhe corrigir esse desvio máximo do caminho evolutivo. A fé em Deus e na imortalidade da alma versus as questões de vivência do cotidiano. Este, então, é o coração do nosso estudo de hoje. Ontem, eventualmente fui assistir um filme no cinema. Eu vou sistematicamente no cinema, mas ontem um filme que eu vi ilustrar em termos, de um modo excelente, a questão que estamos vendo hoje da fé. Os Suspeitos. Alguém assistiu esse filme? Ninguém viu esse filme, Os Suspeitos? Então, todos vocês me perdoem que, de certa maneira, eu vou matar o filme. Senão, não conto o texto. Mata o filme e conto o texto. O filme começa de um modo como eu jamais vi um filme começar. Um cenário realmente cinematográfico. Uma floresta, me parece que era os arredores de Boston, na neve, aquelas árvores, aquela neve. A cena era algo assim fantástico de fotografia. E se via de costa um pai e um filho com aquelas roupas especiais para a neve, e aquele campo todo de neve, um alce maravilhoso. Só aquilo com a música já era um ato de louvor a Deus.
a gente vai ficar pensando como o Criador faz coisas fantásticas. Longe de mim gostar da neve, igual no cinema, na fotografia. Mas no visual, uma coisa fantástica. E aí, o filme começa com a oração do Pai Nosso inteirinha. Até mais do que a anotação de Mateus. Começa, Pai Nosso que estás nos céus, e ainda depois no fim, pois Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Devagar, pausada, escrito, a oração inteirinha. Eu fiquei pensando, é o primeiro filme da minha vida que eu assisto que começa com um cenário cinematográfico e uma oração do Pai Nosso inteirinha. E aí vai começar o filme. Parece até a nossa noite de estudo, né? Primeiro uma oração, nos preparando em circunstâncias favoráveis. Só que termina a oração, o filho, com a instrução do pai, dá um tiro naquele alce. E eles mostram assim uma precisão incrível, porque o alce não dá nem tempo de pensar que vai morrer. Ele tem um tiro. E eles pegam o alce, seria para comemorar a ação de graças. Comemorar o dia da ação de graças, matando um alce, rezando o Pai Nosso. E aí o filme vai girar em torno do sequestro de duas crianças. Esse pai que tem um filho, vai para sua casa, que tem um vizinho, que é amigo, e tem duas crianças pequenas. E sem explicação nenhuma, somem as crianças e não acham o corpo, não tem motivo, não pedem resgate. Então, os suspeitos, porque vão um atrás do outro, dando assim, um suspense enorme, muita ação, desconfiando de todo mundo, cada um parecendo que aquele que é o culpado, mudando daqui para lá, daqui para lá. No entanto, quem que é o autor? Era uma mulher, tinha seu marido e seu filho, e ela divulgava o Evangelho. Adorava tanto Jesus que imprimia os folhetos e andava pelos Estados Unidos divulgando o Evangelho. Fé em Deus. Mesmo que uma compreensão do nível dela. Talvez misturando Deus com Jesus, Jesus com Deus, penas eternas, demônios, infernos, anjos, seres à parte na criação, vida única, dentro da possibilidade da infância de compreensão espiritual que ela se encontrava, mas estava com fé em Deus e fazia isso, até que o seu filho morre de câncer. Alterações da fé. A partir daí, ela se dedica a sequestrar o filho dos outros. Declara guerra com Deus. Injustiça. Como acontece isso comigo? Eu que estou ensinando a lei de Deus, divulgando, propagando o Evangelho em panfletos. Alteração da fé. Vejamos na época do Cristo, um momento de um, entre aspas, milagre, fato admirável, porque não sai das leis da natureza, embora não temos condições de compreender como Jesus realiza este fato de modo material. Do mesmo modo que se levarmos a nossa tecnologia, de 2000 anos entre Jesus e a nossa época, voltarmos 2000 anos atrás, quase todas as nossos objetos, nosso modo de vida atual seria milagre impossível para as pessoas na época do Cristo. Automóvel, foguete, televisão, celular, microfone, gravação, Facebook, internet, tudo impossível, magia, milagre. E são só 2 anos de progresso, de domínio na matéria. Ainda misturando o erro com o acerto. Imagina um espírito que passa a evoluir só no bem, ganha sentido e faculdade de inteligência, chega à perfeição, conhece a matéria elementar e todas as leis da natureza de transformação. Então nos escapa qualquer possibilidade de compreensão material, porque o trabalho é material, das leis da natureza, porque é natural, mas Jesus realiza a multiplicação de pães e peixes. Por sinal,
A multiplicação de pães e peixes é descrita nos evangelhos em duas multiplicações. A primeira anotação, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 anotam, e é um fato que aconteceu, indiscutível, pela circunstância da realização e confirmado na produção mediúnica de Chico Xavier. Há uma segunda anotação, só por 2 dos evangelistas, mudando alguns detalhes, e aí, na segunda multiplicação, é uma parábola, que Allan Kardec estuda no livro da Gênese, só com um fundo de explicação moral. Uma parábola, como já estudamos várias vezes, é se utilizar de algo conhecido, e já era conhecida a multiplicação dos pães, porque Jesus já havia multiplicado uma primeira vez, e ele compõe então, para explicar a circunstância da vida no mundo espiritual, baseado em fatos conhecidos, explica fatos desconhecidos, a vida no mundo espiritual. Bom, então o que acontece na primeira multiplicação de pães e peixes, anotada pelos 4 evangelistas? O fato: Jesus com seus 12 apóstolos, os discípulos mais próximos, recebe a notícia que João Batista fora decapitado na festa de aniversário do rei Herodes Antipas, a pedido da dançarina Salomé. A cabeça de João Batista numa bandeja. Uma notícia tão dramática, Jesus se recolhe no barco com os 12 e se põe no lago de Genezaré, mar de Tiberíades, buscando um lugar amplo, deserto, sem aldeias. Deserto sem aldeias, porque tinha muito verde. Temos até a foto aqui. Hoje estamos lá com a... Quer dar pulso para o pessoal também? Construir igreja, comemorando o fato, o local do acontecido, Taba. Então, deserto nesse sentido, que não havia população, pessoas. Acontece que a multidão queria muito ouvir Jesus, a sua palavra, as curas, e observam o barco indo para aquela região e caminham então na margem do lago. Chegam num lugar, uma grande quantidade de pessoas chegam num lugar antes que o próprio barco de Jesus, que buscava recolhimento. Acabaram ficando 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Não precisamos explicar, porque ele só conta os homens. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E Jesus teve compaixão da circunstância daquelas pessoas. Realizou curas e começou a explicar o reino dos céus, contar a vida no mundo espiritual. E o tempo foi passando e tudo era tão agradável que a hora ficou avançada. Aí Jesus disse para Filipe, para alimentá-los. Evidentemente não era possível. 5.000 homens. Pensaram, 200 denários, onde vamos comprar, o que vamos fazer? Era impossível, teriam que todos se dispersarem, irem para suas aldeias, procurarem abrigo. E Jesus manda verificar o alimento que eles dispõem, e o menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus os organiza, todos sentados, em grupos de 50 ou de 100, recolhe esses 5 pães e 2 peixes, ora a Deus, na anotação do evangelista, ergue os olhos, dá graças a Deus, ora, se comunica com Deus e começa a transformar, de tal maneira que todos os 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, comeram até se fartar e ainda sobraram 12 cestos. Como Jesus mudou a matéria de estado para fazer pães e peixes daqueles 5, nós não sabemos. Nós sabemos como mudar a água. A água todos nós mudamos, passamos de sólido para o líquido, fazemos vapor, fazemos até trem andar com água, barco a vapor. Mas se fosse falar esse poder nosso sobre o vapor, na época do Cristo, seríamos loucos. Mas louco também é quem quer entender como Jesus faz materialmente isso. Ou dizer que isso não é possível.
se saiu das mãos de Jesus. Porque então ele não compreende a evolução do Espírito. Não sabe o que é um Espírito puro. Não sabe que o poder sobre a matéria é proporcional à evolução. O que fez o povo? Queria proclamar Jesus rei. Colher o trigo, moer, assar o pão, pescar. Jesus, conhecendo a ideia deles, coloca os 12 apóstolos no barco e manda ir para Betsaída. Se despede da multidão e sobe no monte para orar. E o pessoal fica de plantão. Quando ele descer, vai ser rei, nosso rei. Vida boa, agora sim. Esse é o Messias. Bem que Moisés e os profetas falaram que ia ser espetacular. O que faz Jesus? Desce do monte e anda pela água, de madrugada, entre 3 e 6 da manhã. O barco dos apóstolos não conseguia chegar. Um vento forte segurava o barco. Conseguia ir. Eles foram, andaram 4 ou 5 quilômetros e não conseguia mais. O vento segurou. Jesus andando pela água, com uma facilidade enorme que ia passar o barco. Como quem diz, isso de segurar o vento é só para vocês. Eles ficaram assustados, um fantasma, um espírito. Não, era Jesus. Pedro fica tão empolgado que diz: mestre, deixa eu, fala para eu também andar na água. Jesus vem, alterações da fé, o que estamos estudando. E ele anda um tanto, porque ele estava centrado em Jesus, e Jesus falou: vem. E ele estava indo, ele estava com a fé focada em Jesus. Mas aquele vento forte que segurava o barco fez ele pensar: eu, Pedro, estou andando na água. Como é que isso é possível? E afundou. Alterações da fé. Ele perdeu aquela convicção, aquela certeza, aquele foco, aquela direção, aquele objetivo. E foi socorrido para Jesus, que o pegou pela mão, colocou no barco. O vento parou na hora, e em vez de eles irem para Betsaída, eles foram para Cafarnaum. E Jesus foi na sinagoga. E aquela multidão que estava esperando ele descer do morro, teve notícias que ele estava em Cafarnaum na sinagoga. E disseram: como que ele foi para lá? Nos nossos dias temos um helicóptero. Vai por cima? Como? Só podia ir andando pela água. Ele foi andando pela água. E aí é que vai entrar então a circunstância das alterações da fé. Já vimos Pedro em passando, né? Pedro. Mas agora ocorrem muitos problemas entre o ensino de Jesus e esse povo que tinha visto a multiplicação de pães e peixes. Pensa só no que nós estamos falando. Se você é uma testemunha visual do fato, de ver as curas e ver a multiplicação de pães e peixes, o que isso te faz reformar na tua vida? O que você muda de acordo com os ensinamentos desta pessoa? Não muda nada? Muda tudo? Em parte? Quais as cristalizações mentais, as fixações mentais que você é capaz de reformar, de consertar diante da palavra de um homem com este poder? Guardadas as proporções, temos que fazer a mesma pergunta com a produção mediúnica de Chico Xavier. Observamos psicografia em braille, fotografia de espírito, milhares de termos científicos que são conferíveis, mais de 400 livros, doação de todos os direitos autorais, e N argumentos. E o conteúdo disso? Qual que é a nossa força de observar o ensino dos Espíritos, do que é necessário realizar na nossa reforma íntima, dos nossos caminhos para construir o reino de Deus em nosso coração, para ser realmente felizes, para evoluir espiritualmente e pegar o livro, ler: é assim, agora eu vivo assim. É um desafio, é uma alteração, é uma mudança. Então, o que acontece na sinagoga de Cafarnaum?
voltando à época de Cristo, em conflito com os judeus, na época que eles pensavam, do jeito que eles entendiam, a lei escrita, os mais de 600 mandamentos, a lei oral, a Torá, os profetas. Tiramos algumas das colocações. Porque depois desta palavra de Jesus, deste longo debate, desta longa colocação, muitos dos seus discípulos, não estou falando dos 12, estou falando dos aqueles 5.000 homens, mais as mulheres, que viam, que comeram aquele pão, que comeram aquele peixe, que foram lá, já tinham ido antes, quando viam que o barco estava indo para aquele lugar, a Taba, como vimos aqui a foto, e depois se surpreenderam que ele estava em Cafarnaum, foram para Cafarnaum, dessas pessoas, porque muitos foram embora, deixaram Jesus. Estava tão cristalizado, tão preso, tão fanáticos, no jeito de pensar, nos vícios, nos preconceitos, nos dogmas, que não conseguiam, entre Jesus e o antigo errado, ficavam com o antigo errado. Não era suficiente. Não os 12. Até mesmo Jesus, observando a grande quantidade de discípulos que se afastavam, disse para os 12, todos eles estão indo embora, estão me abandonando, estão em alterações da fé, me seguiam, já não me seguem mais. Vocês fiquem à vontade, né? Qualquer um de vocês, quem quiser ir embora, fique à vontade, mas nenhum dos 12 se afastou, todos os 12 continuaram seguindo Jesus. Logo de início, Jesus, quando observa que estava sendo procurado por essas pessoas, diz: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos saciastes. Conhecendo o coração dessas pessoas, ele sabia que o que interessava para estas pessoas era a satisfação material. E ainda muitas pessoas buscam Jesus, inclusive em instituições religiosas, para satisfações materiais. Ficaram saciados com o pão e com o peixe, com a vida boa, sem o trabalho. Não pelos sinais. Os sinais que Jesus fala não é o fato de ter multiplicado os pães e peixes, é tudo aquilo que ele falou da doutrina do reino dos céus. Quando ele ensina o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o perdão das ofensas, a vida no mundo espiritual, a preferência das coisas espirituais, todo um conjunto de ensino da vida no mundo espiritual e o que tinha que fazer para realmente agradar a Deus. Por isso, não. Ninguém queria mudar nada na sua vida. Eles queriam se servirem das facilidades materiais. E ainda continua. Muitas pessoas buscam, interessadas em resolverem as suas questões materiais, os seus interesses. O caixa, o bem-estar dentro da casa, seus relacionamentos, as pessoas fazerem como elas gostam, né? E não realmente pensando como espírito que está interessado em evoluir na vida espiritual. Os sinais do reino dos céus. E isso realmente já deixou o pessoal vermelho, corados, né? Mas ainda dava para ficar mais um pouco. Mais para frente que vai ficar mais dramático. Deus, o Pai, marcou o Filho do Homem com seu selo. O selo divino. Jesus diz isso porque sabe que está havendo um debate entre as ideias dessas pessoas e aquilo que ele vinha colocando. Porque em parte ele confirmava a lei de Moisés, a parte divina da lei, mas em parte ele mostrava um outro caminho. E havia então aquele pensamento: mas quem é esse? Moisés falou com Deus, pensavam eles. E sabemos que Moisés não falou com Deus diretamente. Só um espírito puro tem um contato direto com o Criador. No caso da terra, só o próprio Jesus. Moisés falou com vários espíritos que se manifestaram na sarça, no Monte Horebe, no deserto do Sinai.
conforme o Espírito Emmanuel nos diz no livro Consolador, que lhes passou e litou os 10 mandamentos. Então, Moisés falava com espíritos. Jesus falava diretamente com Deus. Ele tinha o selo divino, ungido, o Cristo enviado, o mensageiro, o Espírito que chegou à perfeição. Eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão do céu. Isso entrava em conflito com o maná do deserto, o pão do céu dado por Moisés. Moisés liberta o povo hebreu da escravidão do Egito. Ficam 40 anos no deserto. Passam por uma dificuldade muito grande em relação à alimentação e à água. E Moisés consegue um pão do céu. O que é esse pão do céu? Existe a planta do tamarisco. O tamarisco não dá para ver muito bem, talvez se vê lá no foco, no tamarisco, pode tirar no Google. Tem lá, até hoje a gente passa a ver a planta lá no deserto, eventualmente, o tamarisco. E há uma evaporação da seiva do tamarisco. Seiva do tamarisco. De dia muito quente evapora, aí o frio da noite, ela cai, sobe invisível, desce visível, que nem a água do mar. Sobe invisível, evapora de rios, lagos, mares, desce visível, na chuva, na neve. Desce então, como pequenas pérolas, miúda, flocos e branco. Lembrando pequenas pérolas. Eles pegavam isso que veio do céu, porque vinha caindo, não via nada subindo, vinha caindo, não é pão do céu. Aquilo substituiu o pão da cevada do trigo que não tinha no deserto. Não tinha no deserto trigo, cevada, não tinha. Tinha o tamarisco. Subia, descia, pegava aquelas pérolas. Aliás, ainda existe hoje. Os beduínos ainda comem isso. Se quiser provar, está lá. Só fazer um passeio, é possível passar lá, pegar, fazer também. Na Bíblia é anotado como se fosse algo sobrenatural. Não sai nada das leis da natureza. Mas eles não compreendiam essa circunstância da evaporação, da condensação. O fato é que aquilo tinha um sabor suportável, agradável relativamente. Então foi o pão do céu. Só que Jesus disse, a comida, o maná do deserto, e que eles tinham como sagrado, porque no templo tem o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes, e depois o lugar santo, o santo dos santos e o santo. E lá tem a arca da aliança, na época de Jesus tinha só a pedra, porque a arca não estava mais, e o maná do deserto. Era tão sagrado que ele estava no ponto máximo, junto com as tábuas da lei, a arca da aliança, no templo. Imagina só o maná do deserto, quanto era sagrado. E Jesus disse, eles comeram o maná do deserto e morreram. Mas o verdadeiro pão do céu, que sou eu, que desci do céu, eu sou alimento do Espírito. Tudo que o Espírito aprende, jamais perde. Tudo que o corpo come, é transitório. Então Jesus compara o definitivo, o seu ensinamento, o seu sentimento, que quando o Espírito conquista aquele saber, e que consegue aquela qualidade de virtude, agrega aquele valor eternamente, sem fim. É um conhecimento para sempre. Ele é o verdadeiro pão do céu, o pão que desceu do céu. Ou seja, como conhecimento para o Espírito. Agora, imagina como estavam ficando os judeus ouvindo isso. Alterações da fé. Estavam crendo em Jesus pelo que ele falava, pelos seus poderes, pelas suas curas, a multiplicação de pães e peixes. Ouvindo isso, já não estavam mais crendo. Divulgava o Evangelho, morreu o filho, agora a guerra contra Deus. E entre esses extremos, onde é que nós estamos? Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Jesus falava que era a vontade de Deus. Os judeus achavam isso uma aberração. Como? Não vai perder nenhum? Mas todos os doentes, os cegos, os paralíticos, os leprosos são castigados por Deus, já estão perdidos. Os leprosos tinham que viver no vale dos leprosos, não podiam nem entrar na cidade, pena de açoites, andar rasgado, gritar leproso. Qualquer um tinha o direito de matá-lo a pedrada. E Jesus diz que eles também serão salvos, que nenhum vai ser perdido.
Como é que fica? Alterações da fé. Não conseguiam compreender a vontade de Deus, mesmo Jesus provando que Ele é que representa, que Ele tem esse conhecimento. Entre mudar o jeito de pensar ou se afastar de Jesus. Muitos se afastaram. E a última, a mais forte de todas, a que motivou o pessoal a abrir a boca e gritar: é dura essa palavra, quem a pode ouvir? É a colocação que Jesus diz assim: se não comerdes a minha carne, se não beberdes o meu sangue, não terão a vida eterna. Isso para eles é algo assim enorme, porque eles tinham restrições alimentares, tem até hoje. Quando estive lá, eu vi o McDonald's de um jeito e o McDonald's do outro, de turistas e judeus, né? Como eu não como McDonald's, eu não fui nenhum. Estava até passando o filme Rio naquela época. Era interessante estar em Israel e vendo lá propagandas do filme Rio, do Rio de Janeiro, aquele filme, sabe, Rio, que agora vai ter outro. Era curioso isso. Mas tinha então restrições alimentares, leis alimentares. Só podiam comer carne de animais ruminantes e que tivessem o casco fendido. Isso excluía os porcos. Os peixes só que possuem nadadeiras escamas. Proibido comer carne oferecida a ídolos por motivo religioso. 3 dias antes de qualquer festa religiosa, só podiam comprar carne de um judeu, para ter garantia que estava tudo sendo criado, um animal sacrificado, de acordo com a lei. O sangue era terminantemente proibido, impensável comer carne com sangue. Tiravam o sangue da carne com processo de lavagem, com água, com sal, pontinhos. A impureza da alma está no sangue. Não pode comer carne com sangue. E Jesus disse de uma imagem tão forte: comer da minha carne e beber do meu sangue. O sangue de Jesus é 100% puro. Ele é o único espírito com total pureza. 100% puro. Ou seja, Jesus está dizendo que o alimento, porque a carne era o alimento do Espírito tinha que ser o dele. Comer a sua carne seria aprender a doutrina que ele ensinava. Beber do seu sangue, praticá-lo inteiramente puro, 100% de pureza. Isso que é comer a carne e beber o sangue. E Jesus se alimentar, aderir, colocar para dentro do seu conhecimento, do seu espírito, a doutrina de Jesus e impureza do sangue e vivê-la. Inclusive eles tinham também, no Salmo de Davi, capítulo 77, versículo 24, uma passagem muito forte no coração deles. O trigo do céu desceu à terra, e os anjos deram de comer aos homens. O trigo do céu desceu à terra. É a vinda de Jesus. E as aves os anjos deram de comer aos homens. São os bons espíritos que vieram trazer a notícia através da mediunidade. Espalharam a vontade de Deus para toda a humanidade. Mas mais forte do que isso tudo, do que a restrição alimentar da carne, do problema do sangue, do problema do Salmo de Davi, é que a carne e o sangue lembra, de um modo emocional, um fato extraordinariamente importante, marcante do povo judeu. Qual é? Não tem nenhum judeu aqui? Bom, nós já estudamos muito isso. Você já viu estar gritando, falando 500 mil vezes. Judeu lembra o quê? Circuncisão. Carne, sangue. Aliança material. Jesus está deixando ela a corte da carne com sangue, a aliança material com Deus. Ele está dizendo que é comer a carne dele e beber o sangue dele. Quando ele fala em comer a carne e o sangue, além do problema da questão alimentar, existe também esse vínculo emocional que para nós realmente fica meio esquecido. Só quando estamos pensando, vamos buscar, é que realmente vamos nos lembrar
dessa questão da circuncisão. Eu mesmo havia me esquecido quando compus a matéria, né? Depois, um pouco antes de pôr aqui na minha bolsa, o meu mentor falou assim: e a circuncisão? Olhei mesmo a carne com sangue. Tinha um campo emocional, né, que afetava. Por isso os judeus protestaram, dizendo assim: é dura essa palavra, quem a pode ouvir? E se afastaram. Muitos discípulos se afastaram. Em vez de conseguir vencer o mal com o bem, realizar a reforma de conhecimentos. Allan Kardec, Revista Espírita, outubro de 1868. Ele publica uma matéria com um título muito estranho. Quantas profissões nós temos hoje? Mas olha o título da matéria de Allan Kardec na Revista Espírita, outubro de 1868. Profissão de fé materialista. Já ouviu falar nisso? Profissão, fé materialista. Estranho. E ele nos traz, nesta matéria, uma carta que foi escrita por Renard em Paris, 2 de abril, em Paris, endereçada ao jornal Figaro, que a publicou no dia 3 de abril de 1868. Então, Allan Kardec pega a publicação da carta, a matéria do jornal, e publica na sua Revista Espírita de outubro do mesmo ano, 1868, e coloca esse título: Profissão de Fé Materialista. O conteúdo da carta era um problema que, na época, na organização que existia na França, havia um Senado e havia uma escola de medicina. E eles faziam, no início do ano, uma exposição, os professores falavam, e os alunos. E houve um professor que fez uma exposição inaugural, algo relativamente assim, em que ele disse a respeito da escola de medicina, dos partos, da filosofia, e que, no fundo, a medicina, ela não é nem ateísta, nem materialista, é positivista. Ou seja, ele quis dizer que não entra em relação a crer ou não em Deus. A medicina, na época, segundo o entendimento dele, diz: não, nós como médicos dessa faculdade, nós não negamos e nem acreditamos em Deus. Não negamos e nem acreditamos na vida espiritual. Só acreditamos naquilo que é positivo, no que nos aparece de fato, de instrumentação, que é mensurável, positivista. Este foi o modo que ele fez a sua palestra inicial do ano. E um aluno, esse Renard, protestou de modo enorme, fez uma carta dizendo, ele como um dos talentos, um dos moços, um dos espíritos brilhantes, né? Até nem podia chamar espírito brilhante, deveria chamar cérebro brilhante, para não ficar ofendido, né? Ele disse: mas que professor maluco, nada disso. Positivista e materialista é a mesma coisa. E fala tal, publicamente, né, que não existe nada, não existe espírito, não existe Deus, é tudo matéria, e faz todo aquele contexto, e a carta vai para o jornal. Então Allan Kardec vem mostrar, naquela época, a aberração, como é que uma pessoa, numa escola de medicina, um prestígio, representando os jovens, a parte mais moça da mocidade, dos médicos, das escolas, vem assim colocar uma postura expressa, pública, né, de fé materialista, contestando o professor, né, ao fanatismo do ateísmo. Allan Kardec, ao fanatismo do ateísmo. Querendo corrigir o professor: não, só deu aí uma possibilidade de existir Deus, existir Espírito, nada disso. Não dá para fazer a diferença. Materialismo é positivismo, positivista é materialista, né? E Allan Kardec mostra por que existia uma explicação possível dessa colocação, desse modo de raciocínio.
Porque o que eles entendiam de Deus, de religião, era aquilo colocado pela religião oficial, né, da época. Que Jesus era Deus, a divindade de Jesus, aquelas circunstâncias que não passam pela lógica, que não, a ciência desmente, os fatos que a ciência mostra desmente o jeito que eles interpretam, não apresenta uma satisfação ao raciocínio nem ao bom senso. Os dogmas que são impostos, que têm que ser acreditados do jeito que estão, mas que conflitam com a razão e com o bom senso. Então, formam uma massa de materialistas, de ateístas, dizendo, isso que é Deus, isso que é religião, isso que é Jesus, negam tudo. E que isso era uma circunstância da transição, porque eles não conhecem outro jeito de compreender a vida espiritual, não têm outra maneira de interpretar, acabam perdendo o bom senso e acabam vindo a público, como veio na carta, que foi o jornal que publicou a carta, e que Allan Kardec estava então no seu jornal, contestando o bom senso, tanto do jornal Fígaro, né, como do aluno. Voltando a Jesus, só que agora com o Espírito, fundamentado na vida real do Espírito de Jesus, já depois da crucificação, Humberto de Campos, o irmão X, nos traz, na psicografia de Chico Xavier, no livro No Roteiro de Jesus, o capítulo 56, e no livro Pontos e Pontos, o capítulo 22. E um fato que ilustra essa circunstância da fé, como vimos em Allan Kardec, vimos na multiplicação de pães e peixes, vimos no filme e no comentário de Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Mas agora, num outro ângulo, ele diz que aconteceu de um cristão, uma pessoa, um homem, estudioso da letra do Evangelho, pesquisador, que olhou aquilo nos mínimos detalhes, se apaixonou por todo aquele contexto, ganhou um domínio enorme em relação à letra e passou a divulgar e a pregar o Evangelho em toda oportunidade que ocorresse. Falava com seus amigos, espalhava, fazia sermão, e as pessoas que ouviam ficavam encantadas, porque ele sabia explicar, as pessoas compreendiam mesmo. Falaram, nossa, isso eu não compreendo, aquilo não é, ouço você falando aqui, e ficavam maravilhadas com o domínio profundo que ele tinha da letra, do conteúdo, das explicações que ele dava. Acontece é que esse expositor, esse palestrante cristão, que tinha tanto domínio sobre a letra, conhecia bem as nuances e sabia explicar, falar dos lugares, dos cenários, dos sentimentos, dar uma lógica, satisfazer a razão, o coração. Na verdade, ele ficava ouvindo as pessoas e o público a que se dirigia, e no íntimo ele tinha uma espécie de cobrança. Ele achava que, no fundo, ele não estava sendo amado à altura, não estava sendo correspondido adequadamente, que não dava um valor para ele que ele merecia, né? Então ele tinha uma vaidade, tinha um personalismo, ele queria ver aqueles auditórios cheios, se aplaudindo de pé, aquelas coisas todas, ele vivia assim. E não era isso que ocorria. E mais do que isso, ele começava a observar as pessoas que ouviam, né? Que depois falavam, compreendemos, entendemos, olha que interessante que essa parábola, olha essa cura. Só que na vida viviam completamente diferente deste modo, completamente, faziam tudo diferente, né? Porque tinha uma luta interior, uma circunstância é você ouvir, dominar um texto, outra coisa é você se vencer. Somos agora uma esperança de claridade, lutando com séculos e séculos de sombra cristalizada. Então temos uma luta enorme para fazer. Então as pessoas ouviam, ficavam admiradas, mas na vida diária, muitas ficavam completamente afastadas e ninguém vivia aquilo realmente integralmente. E ele ficava pensando assim, eu acho que eu estou vivendo com uma parábola do semeador. Eu tenho a palavra de Deus, estou semeando. E tem o caminho que leva a Deus, mas tem semente que cai à beira do caminho. Aí vem as aves e comem, as pessoas pisam. São aqueles que não podem entender.
Tem aqueles, as sementes que caem nas pedras com pouca terra, pouca umidade. Ela brota, começa um pouquinho, mas já seca. É o fogo de palha, o fogo de artifício, né? Aquele primeiro momento ela fica entusiasmada. No dia seguinte já esqueceu. Logo depois ela já está ligada em outros assuntos. E tem aquela que cai na terra, que tem mais terra, mais umidade e começa a crescer. Só que os espinhos a bloqueiam, que são as preocupações das coisas da vida, as seduções materiais, né? Todas as riquezas, as atribulações. Então ela começa e depois se vê travada, não cresce mais, fica improdutiva. Ele pensando que no caso dele só ocorria isso. Ele não via ninguém que caísse numa terra boa e que depois desse os frutos de 30, 60 e 100 por um. E ele sentisse uma satisfação íntima, pensando assim, que legal, eu estudei, eu sei, eu fui lá, eu expliquei, eu me fiz compreendido, todo mundo entendeu, todo mundo compreendeu, agora esse daí, olha que maravilha, quantos frutos ele está dando, eu que sou a causa daquele. Não, é que ele não conseguia ver isso. E aí ele foi ficando triste, foi perdendo entusiasmo, acabou perdendo a inspiração, e aí a palavra foi ficando mais pobre, foi agradando menos, aí o público foi ficando também menos frequente, as pessoas menos desejosas, menos elogios, aí mais ainda ele foi se afastando. Com o tempo ele se isolou completamente, não fez mais nada, passou o resto da vida fazendo o seu dia a dia, deixou de fazer um bem enorme, com todo aquele conhecimento que ele tinha, com aquele estudo, ficou assim até que chegou a morte. Chegando à morte, separa o corpo espiritual do corpo carnal, ele vai viver nas regiões de sofrimento. Evidentemente, tinha toda uma missão, um programa de trabalho, começou fazendo, no seu íntimo passou a fazer cobrança das pessoas, e depois desistiu do seu trabalho, logo fracassado, né? E aí vivia naquele sofrimento, naquela obscuridade, mas como dominava muito bem o conteúdo do texto, faz preces espetaculares, fantásticas, cinematográficas, emocionantes. E o espírito irmão X, Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, nos diz que Jesus, observando suas preces, foi o próprio Jesus que foi ter com ele. E isso eventualmente ocorre. Nós vimos que Jesus veio vestir um corpo de carne para mostrar o Evangelho. E esteve entre nós. Depois apareceu para Paulo no caminho de Damasco, apareceu para os apóstolos, discípulos, e que eventualmente ele vai e conversa, auxilia, não está afastado, inacessível. Não podemos imaginá-lo como comensal nosso, mas não devemos entendê-lo como completamente alheio e afastado e impossível de ele vir a uma criatura. Então Jesus disse, não, eu vou lá. E foi lá ele, o próprio Jesus foi lá falar com ele. E falou, olha, sua missão é, mestre, eu fui o semeador da sua parábola, mestre. Eu fui o semeador da sua palavra, eu peguei a palavra, eu divulguei, mas todas as minhas sementes só caíram na terra improdutiva, nos espinhos, nas pedras, naqueles que não podiam compreender, naqueles que era só fogo de palha, naqueles que a tribulação da vida impedia o avanço. E Jesus começa a ponderar com ele a respeito do tratamento do solo. Mas o que você fez? Que compaixão você teve por essas pessoas que não entendiam, ou que tinham um entusiasmo e depois deixava de ter, ou que as tribulações da vida impediam a sedução pelas riquezas? O que você fez? E aí ele ficou pensando, não, mestre, mas espera aí, na parábola que o Senhor nos ensina, o semeador não vai tratar do solo, ele só joga sementes. Ele está jogando semente, a semente cai aqui, cai lá, cai lá. Jesus disse para ele, realmente, nesta parábola, é mostrada a compaixão do Criador que espalha para todos, mesmo aqueles que não podem compreender ou que não querem, aqueles que compreendem, mas estão com a vontade fraca, aqueles que compreendem, mas que se deixam impedir pelas riquezas materiais. Porém, todo evangelho é um ensino de amor ao próximo.
Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isso não é o trabalho do solo? Não falei do arado, que prepara a terra para pôr a semente? Não falei que o maior no reino dos céus é o servo de todos? E começa a ponderar com ele, mostrar, e ele começa a se afastar, e Jesus programa ele para a volta, para a reencarnação. E ele é conduzido para voltar, ouvir as palavras de Jesus. Que ele vai voltar a reencarnar, não para ser compreendido pelos outros, mas para compreender os outros. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.